Seja bem-vindo à igreja da cidade, à igreja da família, à sua igreja. Declare isso para 3 pessoas ao seu redor. Seja bem-vindo à igreja da cidade, à igreja da família, à sua igreja, a igreja do avivamento, igreja das casas de paz, igreja de células poderosas e cheias do Espírito Santo de Deus. Amamos receber você nessa casa. É verdade, amamos mesmo, amamos de verdade. Então se assente e nós queremos aqui agradecer a Deus essa primeira semana que tivemos de casas de paz, né? Os nossos semeadores de casas de paz, assim, estão regressando dessa primeira semana com tantos testemunhos, são tantos milagres, são tantas manifestações e experiências sobrenaturais que foram vividas só nessa primeira semana da nossa edição Casas de Paz 2025. Eu quero declarar como profeta do Senhor, irmão, que nós estamos prestes a viver nosso all-time high, o nosso maior e melhor momento nas casas de paz. A nossa maior colheita já começou a ser semeada. Essa primeira semana já mostra como será o nosso culto de colheita, a nossa festa da alegria. Vai ser tremendo, né? Demônios já foram expulsos essa semana, milagres de cura já aconteceram, novas portas de casas de paz foram abertas, novos semeadores da paz foram enviados. Foi demais essa semana. Então, assentado mesmo, eu quero pedir para que você dê uma forte salva de palmas para cada dupla de semeador da paz, ou de semeadores da paz. Meu Deus, estão realmente de parabéns mesmo. Eu quero dizer para você, irmão, que às vezes alguns clichês, eles são clichês, é fato, né? Mas isso não diminui a verdade, não diminui o impacto, não diminui a unção que eles carregam. Por exemplo, você vai completar se você conhecer esse clichê. Deus é bom o tempo todo. Tá vendo? Você conhece, então é um clichê. Mas é verdadeiro, porque Deus é bom. Quantos podem celebrar a Deus por terem experimentado da sua bondade essa semana? Irmão, Deus é bom mesmo. O tempo todo Deus é bom. E hoje, eu sei que o Senhor já preparou uma palavra, não só especial, mas uma palavra transformadora. E eu creio, irmão, que esse altar não é uma sala de aula, onde a gente vem dar uma aula de teologia, dar aula de Bíblia. Mas até que esse momento aconteça, existe uma jornada de busca, uma jornada de oração, uma jornada de preparação, para que a palavra não seja uma instrução acadêmica, mas que ela seja o que ela diz que realmente ela é, poderosa e eficaz, para que ela sirva para a minha segunda-feira, para que ela sirva para a minha terça-feira, para que ela sirva inclusive para quando acabar o culto, agora, coletivo, onde o culto pessoal vai começar, onde eu sozinho irei ter que ministrar ao Senhor e muitas vezes ter que me reanimar. Então eu tenho plena convicção de que o Senhor tem uma palavra poderosa para você hoje à noite. Agora, é preciso ter expectativa para isso. Porque se você é crente mais de um dia, você corre o risco de cair na familiaridade de uma igreja como a nossa, né? E a gente é meio louco mesmo, fora da casinha, e você vê mulher vindo aqui na frente pular, e tem dia que os caras caem no meio do corredor, baba colorido, né? Tem dia que os caras grudam no teto, saem correndo feito louco, você pensa que aqui é um hospício. Não.
mas aqui é uma casa de filhos e filhas que entenderam que tem liberdade de adorar o Senhor, e assim nós não temos nenhum problema com a liturgia, temos assim liberdade no Senhor, obviamente que é em ordem, é decente, né? E fazemos isso com muita, muita, muita alegria. Mas se você é crente há mais de um dia aqui, irmão, você corre o risco de dizer, não, de novo, a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é. Hoje você já é diferente do que você foi ontem. E o culto desse domingo é diferente do que foi o domingo passado. Então o que vai fazer a diferença é a sua expectativa. Diga isso aí para a pessoa do seu lado, a sua expectativa. Você está com expectativa de algo poderoso do céu hoje sendo liberado sobre sua vida em nome de Jesus? Sim ou não? Então abra sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos. Nós vamos usar um texto, que é a base, e nós vamos usar um outro texto, que é a ilustração desse texto. Não sei se você me entendeu. As verdades centrais estão em um único versículo, mas elas são ilustradas em uma história do Antigo Testamento. E eu... aqui nesse, pelo menos até findar o segundo semestre, o primeiro semestre, até o final de junho, eu quero trazer essa ideia para você, que a Bíblia ela não está desconectada. Ainda que a gente tenha Antigo e Novo Testamento, ela não está dividida, ela está só pedagogicamente estruturada. E esses textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles não estão separados, isolados, eles falam da mesma verdade, da mesma história de um Deus que ama o pecador e se pôs a buscar esse pecador e a restaurá-lo, dos quais eu aqui sou o maior deles, como diria o apóstolo Paulo. Mas hoje eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos ler rapidamente esse verso no capítulo 6 de Gálatas. E depois a gente vai lá para o Antigo Testamento. Então já fica aí com a Bíblia aberta, prontinha ou ligada. E a turma da projeção também vai trabalhar aí para te ajudar. Mas o primeiro texto, aqui está a base, aqui está o princípio que eu quero entregar para você, para te ajudar dentro do seu casamento, para te ajudar na administração financeira, para te ajudar a lidar com emoções, para te ajudar a lidar com o que você espera viver agora no segundo semestre, porque hoje é o último domingo do 5º mês, irmão. Domingo que vem já começa o último mês do primeiro semestre. Eu até falei para a pastora, o ano que vem, esse ano a gente pôs corra para vencer. O ano que vem vai ser ande para vencer. Porque foi acelerado, irmão. O sangue de Jesus tem poder, né? Já é o mês 5, ô Tionai. Verso 9, capítulo 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, diga assim, tempo certo. Ajuda eu aí, crente. Tempo certo. Tem gente ouvindo a gente na internet, e aí você faz, né. Ajuda eles a entenderem a atmosfera que está aqui. Tempo certo. No tempo certo colheremos, se não desistirmos. Segundo Crônicas, capítulo 20, é o texto que vai ilustrar isso aqui. Aqui está o princípio. E na história de 2 Crônicas, vou te ajudar, você que não leu nada de Bíblia essa semana. Te dar uma colher de chá. Para dizer que você não veio para a igreja e recebeu uma mensagem em um só versículo, né? Então, é um só versículo, vai ser rapidinho. Não, não vai. Verso 1, e depois a gente vai do 12 até o 20. Verso 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra, põe o seu nome. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas,
entraram em guerra, aí você vai pôr o seu nome, contra, ok? Verso 12, vamos lá para o verso 12, do verso 12 em diante. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Será que não tem gente nessa condição, não tem força para enfrentar a luta e não sabe o que fazer no meio da luta? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quem já recebe essa palavra aqui, irmão? A batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha, mas devem tomar posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito, terão vitória. Quantos estão preparados para esse tempo aqui, irmãos? Em nome de Jesus, grita bem alto amém, se você já está na expectativa de receber o que Deus tem para te entregar nessa noite. Pai, ajuda-me a mostrar o que o Senhor abriu os meus olhos para ver. Deus, eu te peço que essa palavra não seja apenas, Senhor amado, um conjunto de ideias ou de frases, mas que esta palavra seja uma libertação para quem está preso hoje, Senhor, para quem está aprisionado hoje, Senhor. Que todo homem, toda mulher, e todo jovem, adolescente, Senhor, do mais novo ao mais idoso, possam, Senhor, hoje sair daqui mais leves, mais poderosos, mais ativados, mais cheios da unção e alinhados contigo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema dessa palavra é a força para não desistir. A força para não desistir. Acredite, existe uma força que me impede de desistir. Quão rápido eu descubro essa força, eu sairei desses lugares de desistência que assumi na minha vida. Então hoje essa palavra é para dar a mim e a você esse entendimento e essa revelação de que existe sim uma força que
que me habilita para eu não desistir. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho da luta, não importa quão grave seja a situação, existe uma força que o Senhor quer liberar para que eu não possa desistir. E se eu não desistir, o Senhor me entregará a vitória. Quantos já recebem isso aqui em nome de Jesus? Mas eu sei, exatamente como a maioria de vocês pode estar se sentindo, porque esse é o 5º mês do ano, esse é o último domingo desse mês, e algumas coisas que a gente até esperava que acontecessem, não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu do jeito que a gente esperava que acontecesse, e pior, aconteceu o contrário, e a gente esperava algo, e isso nos atingiu de uma maneira em que começou a gerar em nós ideias de desistência. Eu sei que, apesar de você estar bem vestido aí, penteado, e eu espero que tenha escovado os dentes também, eu sei que você pode ter entrado aqui carregando mais coisas do que jamais imaginou. Eu sei que talvez até esse exato momento, 8h25 da noite, do dia 25 de maio do ano de 2025. Profeticamente aqui preparado para isso, irmão. Você entendeu? 8h25 do dia 25 do ano 2025. Sabe o que isso significa? Nada. Mas, presta atenção. Nesse exato dia, antes de chegar até aqui, eu sei que você já fez tantas perguntas que ninguém conseguiu responder. Cargas, você, por mais que ouça alguém dizer, cara, por que você está carregando isso? Você não conseguiu se livrar. E eu sei que alguns aqui até têm tentado olhar para um lado, olhar para o outro, em busca de alguém que possa ajudar, mas não encontrou ninguém em quem possa confiar o suficiente para abrir de verdade o coração e revelar tudo mesmo, que está gerando aí o pensamento de desistência, que está gerando essa ideia de talvez desistir de algo que Deus te entregou, que você orou e Deus te entregou, e por conta do nível de dificuldade, você está pensando em desistir. Eu te entendo. E eu vou até além, eu vou dizer que às vezes até parece ser mais pesado que a gente possa suportar, e a gente às vezes até entra em crise, porque a Bíblia diz assim, que Deus não deixará que a gente seja provado, tentado, além do que a gente possa suportar. E de repente a gente começa a olhar para algumas coisas na nossa vida, sem máscara, sem filtro religioso, sem fingimento, sem hipocrisia, e a gente começa a perguntar a Deus o que de fato é verdade nessa palavra, porque se o Senhor não se tocou ainda, está pesando, e eu estou aqui dizendo que ou eu ainda não percebi o livramento, ou essa palavra pode parecer não ser tão verdadeira assim. Mas aqui vai o que eu creio que Deus me pediu para entregar para você. Há uma força que Ele quer ativar hoje em você para você não desistir. A vitória pode ser sequencialmente resultante disso, mas nem sempre será uma vitória sequencial, mas haverá uma força para não desistir. Quem está me entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu não estou dizendo que a força vai te dar a vitória imediatamente. Eu estou dizendo que há uma força que vai te capacitar, te ativar,
por mais que dure mais uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, haverá uma força em que você não desistirá até ver o livramento, até ver o milagre, até ver a salvação, até ver a resposta concreta, a promessa cumprida na sua vida. É sobre isso. É essa fase que antecede. Você talvez esteja exatamente nesse lugar de dizer: eu estou desistindo. Mas o Senhor me pediu para te entregar. Há uma força para não desistir. Entenda bem isso, irmão. Entenda bem. O milagre pode talvez demorar mais um tempo. Só que até que o milagre aconteça, você não vai desistir se essa força for ativada em você. Então talvez você seja uma mãe lidando com problemas na criação de filhos sozinha. Talvez você seja um pai que está aí tentando recomeçar sua vida em Cristo, mas tem um passado que tenta te puxar para trás, e tem pensão familiar que você precisa ajustar, tem problemas que você precisa resolver, e aqui dentro do casamento atual está um perigo danado, porque tem tudo isso te puxando, e você está aí a ponto de desistir. Talvez você seja um jovem, um adolescente que diz: Deus, eu vou te seguir até o final da minha vida. Bastou passar um Vandinho, uma Vandinha, que você já jogou a toalha. Há uma força que o Senhor quer ativar para você não desistir. Mas no meio de tudo isso, eu também sei, e por mais que a gente não tenha, assim, a coisa tão clara, a gente tem uma lista de tarefas na nossa cabeça que nos sobrecarrega, que nos oprime. Não só uma lista de tarefas, de coisas a fazer, mas até mesmo de cobranças internas do tipo assim, ó, você precisa ser forte. Sabe aquela história de coach? Não a Érica, né? A Érica é coach em outras áreas. Mas aquele negócio de precisa ser forte. Esse nível de cobrança interna. Você precisa dar conta de tudo. Você precisa ser perfeito. Você precisa resolver tudo. Você precisa ser o cônjuge perfeito, o pai ou a mãe perfeita. E essas cobranças vêm em volume cada vez maior. Profissional perfeito, amigo perfeito. E Deus te trouxe aqui para dizer: tudo que você precisa fazer é permitir que eu ative essa força para você não desistir. Quem está comigo até aqui, irmão? Uma força que me torna resiliente na batalha. Não é a força para vitória só. É a força que me mantém em pé até que a vitória seja consumada na minha vida. Até que o milagre aconteça. Então hoje, eu sei que todas essas coisas que eu falei têm gerado cansaço em você e em mim. Não é estranho a gente ouvir de pessoas a expressão: estou cansado. Essa semana, se eu for te dizer a quantidade de pessoas que eu ouvi dizerem isso para mim, vai me faltar dedos na minha mão, na sua mão e bastante gente de dizer: eu estou cansado. E para ser honesto, esse cansaço não se resolve com uma noite de sono.
Esse cansaço não se resolve com ter uma semana de descanso. Porque a maioria de nós precisa de férias para descansar das férias. Quem entendeu? Maridos, se eu tivesse no café, eu ia tirar onda com a cara de vocês aqui. Mas quantos de nós, a gente entra de férias e a mulher já tem uma lista de 151 coisas para serem resolvidas durante as nossas férias? É trabalho que não acaba mais, diuturnamente, 7 vezes na semana. Mas você está reclamando do que ela nem férias tira? Ai. Então, não importa o quanto dormimos, descansamos, ou quantos dias de férias a gente possa tirar, a gente está num momento em que algo dentro de nós grita assim: cansei. E a pergunta que eu faço hoje é: por que de verdade estamos cansados? Pergunta para alguém: por que de verdade você está cansado? Pergunta para ela. Vai, pergunta: por que você está de verdade cansado? É por causa do trabalho? Das atividades? Quantas mães estão dizendo: pastor, libera a palavra para mim agora? Deixa eu dizer, irmão, você não está cansado por causa do trabalho, você está cansado por causa da preocupação com o trabalho. Não é a quantidade de coisas que temos para fazer que nos cansam. É o peso invisível de expectativas que nos preocupam, que colocamos sobre nós mesmos, enquanto temos que fazer o que devemos fazer. Se eu tivesse aqui num público para falar sobre como isso é no ambiente emocional, mental, psicológico, eu ia dizer assim, irmãos, vamos enfrentar aqui a realidade da síndrome de burnout, que é a fadiga, o cansaço. Não só o cansaço repetitivo de ter que acordar segunda-feira e ir para o trabalho, de ter que realizar todas as semanas aquelas mesmas atividades, mas é um cansaço do tipo assim: eu não aguento mais, eu quero desistir, eu não quero só mudar de emprego, eu não quero mais trabalhar, eu não quero só não trabalhar, eu quero dar um cabo na minha vida, porque eu não aguento mais, é tanta coisa dentro de mim que eu cansei. Então houve na minha vida, eu vou usar a expressão da pastora, que não é tão longa assim, em todo o meu tempo de existência, e nem andei de pneu murcho. Na minha jornada, houve um momento perigosamente em que eu estive exposto ao burnout. Não foi só um dia ruim, não foi só uma semana ruim ou difícil, foi um ciclo. Uma quarta-feira difícil se repetiu na semana seguinte, no mês seguinte, no bimestre seguinte, no trimestre seguinte, no ano inteiro, no ano seguinte. E eu estava a ponto de jogar a toalha.
e orando o ouvido do Senhor, por que você está querendo desistir? E eu disse, o senhor não percebe? Eu tenho que ser o pastor que tem que rir o tempo todo? Eu tenho que ser o pai que tem que dar exemplo o tempo todo? Eu tenho que ser o marido perfeito? Isso é mais fácil. Tá engraçadinho hoje, né? Então, e eu falei, o senhor não está percebendo? As responsabilidades, as pressões. E eu entendi algo da parte de Deus. E a vontade de desistir, ela pode ser momentânea ou crônica. Quem aqui nunca teve vontade de desistir, irmão? De alguma coisa? Honestamente falando, você não está numa igreja que finge, não. Você está numa igreja de gente de verdade, irmão. Não está numa igreja que usa máscara, não. Você está numa igreja de gente que decidiu viver sem máscara. Que pai aqui nunca pensou em tirar férias de ser pai? Agora, me fala, que montanha que a gente pode subir que a gente vai deixar de ser pai? Mães, quantas vezes vocês já não pediram assim, Deus, eu vou enlouquecer, vou matar essa criança, vou matar aquele infeliz, e depois vou me matar, porque eu não aguento. Irmã, você quer que eu peça para o Espírito Santo te revelar aqui ou não? Quem tem glória, dá glória. Porque eu acho que eu tenho que pregar para a igreja aqui do lado, porque lá só tem anjo. Aqui não, aqui só arrebatado. Até a Luciana foi nesse quesito aí já. Então acredite, o problema não é ter vontade de desistir, é quando isso se torna crônico. Sabe o que é crônico? É semana após semana, mês após mês, ano após ano. Então a vontade crônica de desistir é um sinal urgente de que algo precisa mudar. Não é ter um dia ruim e pensar em desistir. Quantas mães não voltaram para pedir perdão para os filhos? Filho, eu só estava meio estressada. Quando não, são aqueles dois momentos dentro de casa, né? Aquela gritaria do pai, estresse da mãe, daqui a pouco o louvorzão torando. Não é algo passageiro. É aquilo que te acompanha para as férias que você tira, para a praia que você vai, para o shopping que você passeia, para a cama onde você vai dormir. Esse negócio não te deixa. Você está aí? Pastor, como é que você pode definir isso aí? Então eu quero dizer que o que tem gerado cansaço de verdade em você não é sua atividade profissional. Eu não estou falando de físico, tá? De cansaço físico. Você não é robô, irmão, você vai cansar mesmo. Mas eu estou falando dessa vontade crônica de desistir. Faz sentido para alguém aqui hoje? Posso continuar pregando ou a gente pode levantar, orar, porque pastor deu, bora embora. Está muito franca essa conversa. Vindo do Frank, está muito franca essa conversa. Mas apesar de que você acha que eu nunca pensei em desistir, pensei. Um ciclo de aproximadamente 4 anos. Uma vontade que não me deixava. E apesar de rir por fora, atender pessoas, abraçar pessoas quando eu estava precisando de abraço, atender pessoas quando eu estava precisando de atendimento. Eu quero compartilhar com você o que Deus me deu nesses dias, em cima desse texto.
Paulo diz assim: não se canse de fazer o bem. Fala isso aí. Não se canse de fazer o bem. Fala de novo. Não me cansar de fazer o bem. Presta atenção. Paulo não está dizendo que você não tem atividades que vão te cansar. Ele só está dizendo que ao fazer o bem, isso não pode cansar. Você não pode desistir de ser uma pessoa de Deus na vida de outras pessoas. Eu vou dizer de novo para alguns aqui, porque está delay o negócio. Vai melhorar. Vou já virar a palavra, a coisa vai já virar. Mas você não pode deixar de ser uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus na vida de outras pessoas. Você não pode desistir, não pode desanimar, não pode cansar de continuar abençoando, de continuar ensinando, de continuar testemunhando, só porque alguém foi ingrato, só porque alguém te traiu, só porque alguém te decepcionou. Você não pode deixar de ser uma pessoa de Deus na vida de alguém. Então entenda, não é o trabalho que te cansa, é a preocupação que você tem. O que estão pensando de mim disso? As expectativas irreais. E honestamente falando, eu sou pastor só dessa igreja aqui, irmão. E é a única igreja que eu pastorei a vida inteira. Eu fui ordenado pastor antes de terminar o curso de teologia. E a Lia já me acompanhava, a gente já pastoreava, cuidava de congregações, era auxiliar, mas como pastor sênior nunca. Essa é a primeira igreja. Fui lá na congregação de Alto Paraná, mas como igreja essa é a primeira. E estou aqui desde 2006, juntamente com a pastora. Chegamos aqui solteiros. Chegamos aqui cheios de sonhos. Chegamos aqui com um cachorro. Um cocker. Nos deu muito trabalho. Gostava de vomitar no Elci. O Elci chegava, ele vomitava no Elci. Não sei se nem é politicamente correto falar isso no domingo. A pastora já envermelhou já. Já mandou mensagem ali, Flávio, edita isso. Mas desde 2006, liderando essa mesma igreja e com líderes diferentes na estação, o que é mais comum de líderes falarem é: eu estou cansado acerca das atividades da igreja. Cansei, não dá mais para mim. E eu sempre entrei em crise, porque, puxa Deus, é verdade, né? A gente aqui anda em ritmo acelerado. A gente não dá moleza para inércia, não. A gente sabe da urgência que o Senhor tem para a colheita de vidas dessa geração. Mas às vezes, Senhor, é verdade, isso cansa. E desde 2006 ouvindo líderes, recentemente ouvi líderes entregando célula, de dizer, está pesado demais. E a minha crise sempre foi, Senhor, eu estou errado nisso? Mas naquele ciclo em que eu já disse para você, em que eu ria por fora, mas tinha uma hemorragia por dentro emocional, o Senhor me disse: o que está cansando você e esse povo não é o que eu pedi para vocês fazerem para mim. O que está cansando você e esse povo é vocês tentarem fazer por mim
o que eu nunca pedi para vocês fazerem para mim. O ministério está acabando com a minha família. Que ministério? O que você acha que Deus pediu ou o que de fato Deus te entregou para fazer? E isso me trouxe paz. Porque o que me cansa não é o que eu estou fazendo para Deus. O que está me cansando de verdade é o que eu estou tentando fazer por Deus, que Deus nunca pediu que eu fizesse. Quem entendeu isso aqui, irmão? Paulo diz: não se canse de fazer o bem. Liderar a célula, fazer bem. Discipular, fazer bem. Vir para os cultos, fazer bem. Cuidar das pessoas, fazer bem. Entrar nas casas de paz, fazer o bem. Mas cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa? Se não cansasse, ele não teria dito: não se cansem. Cansa! Agora, o que cansa de verdade, a ponto de gerar desistência, não é o que Deus me pediu para fazer para Ele. É o que eu estou tentando fazer no lugar dele, sem que ele nunca tenha me pedido. Eu tenho tentado ser Deus para atender as expectativas das pessoas. Eu tenho tentado ser Deus para trazer Deus para dentro da minha agenda, para dentro do meu tempo. Eu tenho tentado ser Deus para que as pessoas mudem. Quando elas não mudam, eu fico triste porque eu não consegui. O azar é delas agora e eu estou liberto disso, porque eu não sou Deus, eu sou a luva que Deus vai usar. Agora, se essa criatura que está sendo operada por Deus não quiser mudar, eu não posso fazer nada. Eu não vou desistir dela, mas eu não posso desistir de mim, porque ela não quis mudar. Então, irmão, você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu estou dizendo: para de tentar ser Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Obrigado pela empolgação de alguns, estou pregando só para 10 pessoas hoje aqui. Muito, 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 muito obrigado. Presta atenção. Deus me mostrou. Eu estava não só tentando ser excelente no chamado que Ele tinha feito a mim, mas Ele me mostrou que eu estava tentando ser Deus em áreas onde Ele nunca me chamou para ser. E talvez hoje essa mensagem é para você, minha irmã, que está tentando ser Deus na vida do seu marido. É para você, meu irmão, que está tentando ser Deus na sua família. E você chegou nesse lugar de cansaço. Não porque Deus te chamou para fazer o bem, mas porque você confundiu isso ocupando o lugar dele. Tem gente viva aí? O que está esgotando cada um de nós nessa geração não é o ministério, não é o serviço a Deus, servindo pessoas. Não é o tempo que a gente tem que dedicar a desenvolver os dons que Deus colocou na nossa vida. O que está esgotando cada um de nós é tentar carregar o que nunca foi nossa responsabilidade. E antes de terminar essa palavra, eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente mudar o clima. O que você está tentando fazer hoje que Deus nunca te pediu para fazer? Se você não ouvir mais nada dessa palavra, tio Nai, do jeito que você é imperativo, anota essa pergunta.
o que Deus não me pediu para fazer, mas eu estou insistentemente fazendo. E dizendo que isso é no nome dele. O que você está tentando fazer hoje, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na administração do seu tempo, do recurso financeiro, que Deus nunca te pediu para fazer. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo não fala isso apenas para ser uma frase de Instagram. Paulo está tentando chamar a gente, ao fazer o bem, não tentem ser Deus. Façam o bem que estiver ao alcance de vocês. Então, naquele meu ciclo, ouvi Deus falar assim para mim: se você fizer o que é seu trabalho fazer, eu dou conta do que é meu trabalho fazer. Mas se você tentar fazer o que é meu trabalho fazer, você não receberá a força que eu tenho para te dar para fazer o teu, porque a força para fazer o meu está em mim e eu dou conta. Mas eu tenho uma força para que você faça o seu. Então para de tentar fazer o meu e recebe a força que eu te dou para fazer o teu. Estão comigo aí? Então repete comigo: não é o trabalho, não é o ministério, é a preocupação, não é a missão, é o excesso de controle que eu quero ter. Não é a vida, é o peso das expectativas irreais que eu assumi para mim mesmo. Então, para libertar a todos aqui, Deus não te chamou para carregar tudo, irmão. E só os que recebem essa palavra podem celebrar. Ele te chamou para confiar nele, naquilo que ele te revestiu de força para vencer. Me ajuda aí a apacentar em nome de Jesus. Então, solte o que não é seu, entregue o que você não pode controlar, confie na graça que Deus já liberou sobre você para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, e continue fazendo o bem. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Então Deus está dizendo: eu não te darei força para você fazer o meu trabalho. Faz o bem, continua. Mas eu não te darei força para fazer o que eu posso fazer, o que só eu posso fazer. Eu te darei a força necessária para você ser o pai que vai cuidar, o marido que vai pedir perdão, a esposa que vai dizer para o marido: você tem razão. Eu te darei a força necessária para fazer o seu trabalho, mas não te darei uma gota de unção para você fazer o que compete a mim fazer. Não nos cansemos de fazer o bem. Termina aí. Não, Paulo diz assim: porque no tempo certo, diga assim, tempo certo. Fala de novo, tempo certo. Essa palavra é kairós, diga assim, kairós.
Kairos é o tempo da oportunidade de Deus. Kairos é o tempo que Deus sabe o que precisa ser feito. Kairos é aquela conexão que Deus sabe no momento certo, na hora certa e no lugar certo que chegará na minha vida. Kairos é o milagre no momento certo em que eu preciso. Kairos é a porta aberta que eu preciso. Kairos é a resposta que me levanta na hora em que eu preciso. Só que o Kairos de Deus não é o meu Cronos. E Paulo diz assim, ó, no tempo certo. Paulo não diz no seu tempo, minha irmã. Só porque você orou, só porque você jejuou por esse cabeçudo aí chamado seu marido. Minha irmã, só porque você tem orado pelo seu filho. Deus está dizendo, no tempo, faça o seu trabalho, ore. Porque no tempo certo eu vou fazer o meu. E eu sei o meu tempo certo. Entende isso? Agora aplica isso para o trabalho, aplica isso para as finanças. Tem gente que entrega o dízimo uma vez e quer que Deus já faça 150 anos adiantado. Continue fazendo o seu. E Deus diz, eu garanto o meu. Fala para a pessoa do seu lado, você está fazendo o seu, irmão? Porque Deus garantiu de fazer o dele. E se algo não está acontecendo, eu não quero pesar sobre você, mas eu quero libertar você, para você entrar na sua melhor estação, no seu tempo certo, para que o Kairos de Deus te alcance, para que os milagres te alcancem, para que a cura te alcance, para que as restaurações te alcancem, para que as portas abertas estejam diante de você, para que seus inimigos fujam por 7 caminhos, para que o sol pare, as muralhas caiam e os mares se abram diante de você. Mas faça o seu que eu farei o meu. Não nos cansemos de fazer o bem. Vai lá, continua. Continua. Porque no tempo certo, e eu sei o tempo certo. Irmão, Deus sabe o tempo certo. Irmã, Deus sabe o tempo certo. Igreja, Deus sabe o tempo certo. E isso não é desculpa de quem não quer ser obediente. Se Deus quiser, não, Ele sabe que quer e Ele tem o tempo oportuno disso. Agora, até que eu viva esse tempo, nada mais é tão potencialmente mortífero para matar o Kairos de Deus do que fazer o bem e querer a resposta imediata de Deus no meu Cronos. Você está aí, irmão? Está de verdade mesmo? E tem um outro lance. Dá uma olhada assim para a direita e para a outra direita. Você viu gente aí na sua fila, não viu? Nessa mesma fila, onde você está, se você tiver um pouco mais de familiaridade, um pouco mais de conhecimento, você pode dizer, essa pessoa que está aqui, ela está no tempo certo dela, as coisas estão indo bem. Pô, o Fernando veio aqui dizer, irmão, nós estamos no melhor tempo. E se você está na mesma fileira que eles aí, irmão, você está vendo uma família que está no tempo certo de Deus. Agora, qual é o nosso problema? Como é que a gente pode matar o tempo certo de Deus na nossa vida? É tentar comparar o nosso bastidor, enquanto Deus está nos preparando nos bastidores, com o palco dos que já estão vivendo o tempo certo. Quem me entendeu? A comparação está matando o Kairos de Deus na vida de muita gente. Porque tem gente aí na sua fila que está vivendo o tempo certo. Mas tem gente para quem eu estou pregando que está aí na sua fila, que ainda não entrou na estação do tempo certo. E você está no meio dessas duas pessoas em que, de um lado, tem gente vivendo o melhor tempo na família, nas finanças, na carreira profissional, na igreja, no ministério, na fé, na alegria, na paz, aleluia. Dá até raiva às vezes, Deus, eu estou dando pertinho. E está chovendo abundantemente na vida dele, não cai uma gota na minha vida. Porque o tempo certo de Deus para alguém não significa ser o tempo certo de Deus para outro alguém.
Ei, quem entendeu? Aí, às vezes, você olha para o outro lado dizendo, pelo menos eu não estou igual a Luciana. Eu não ia falar. Né? Tá aí, minha filha, não estou igual a ela. Não estou igual a essa pessoa. Eu conheço. Não, não é a Luciana. A Luciana é benção, é filha amada do meu coração. Vou tentar remendar o buraco que eu fiz, né, irmãos? E esse é o problema. A gente está julgando alguém pelos bastidores dele, ou pelo palco onde ele está. E isso pode estar matando o kairós de Deus na nossa vida. Irmão, você é empreendedor, empresário? Na mesma rua onde sua empresa está, tem outras empresas que estão indo bem. E gente entrando e saindo, comprando, vendendo ali. E na sua nem mosca está entrando. Você diz, não. É o tempo certo lá, mas chegará o tempo certo aqui. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Irmão. Calma. Então, expectativas irreais. Manipular o controle, ficar... Quantas irmãs não sofrem disso? Isso é uma condição psíquica, tá? Olhem para mim aqui, irmãs. Não estou sendo profeta e nem denunciando nenhuma de vocês. Mas quanta irmã não disse, nem vi que o tempo tinha passado, 5 minutos para qualquer irmã aqui na igreja é tempo indeterminado. Maridos, é verdade ou não é? Você diz, filha, nós vamos atrasar, faz 5 minutinhos. Irmão, 5 minutos, passa 30, 40, 50, você volta lá, ela fica brava. Eu disse 5 minutos, não passou. Irmã, está quase 1 hora que tu está aí. E eu descobri, pastora, isso. Sabe como é que se chama isso? Cegueira intencional. Relacionada ao tempo. Irmão, é delas se perderem no tempo. É nós tentar controlar o tempo. É nosso. Agora, para todos nós, pior do que ter uma cegueira temporal é ter uma cegueira para o kairós de Deus. Porque tem irmão e irmã em que Deus está derramando a graça, mas ele está tão cego para o kairós de Deus, porque está comparando com outras coisas, está comparando com outras pessoas, e não está vendo o kairós de Deus sendo manifestado na vida dele, na vida dela. Então, para terminar, eu paguei você para fazer melhor, e você me faz uma presepada dessa, então vamos terminar esse negócio aqui. Tem 3 coisas, irmão. Aonde está essa força? Ponto 1. Não estrangule a semente do milagre que Deus colocou na sua mão. Como é que eu faço isso, pastor? Deus colocou uma semente, mas eu posso estar junto com essa semente, colocando outras coisas que estão estrangulando a semente. Não se canse de fazer o bem, mas não tente controlar as pessoas fazendo o bem. Não faça o bem esperando que alguém vai te dar obrigado. Porque o bem que você está fazendo é para Deus. Oi? Diga assim, se eu faço para Deus, é Deus que vai me recompensar. Se eu estou fazendo para pessoas, eu posso não colher. O que na maioria das vezes não colho.
Quantos pais aqui não investiram leitinho na vida do filho? O filho saiu de casa, não paga nenhuma conta de luz. No aniversário só manda mensagem: parabéns pai, parabéns mãe. Cara, você deu a vida inteirinha. Olha lá, tá passando um. Na hora que ele nasceu, ó, já nasceu devendo, irmão. R$ 4.500. Nasceu 14 dias antes do plano cobrir a carência da gravidez da mulher, ué. Tem que pagar o par. Leite ninho, fralda, escola particular. Aí casa, vai viver a vida. Esquece o pai, não dá um presente. Não dá raiva, irmão? Não dá raiva, irmão? Ou só eu sou assim, tão franco mesmo, irmão? Fala para mim. Você já viu o pastor franco igual eu, não? Hein? Dá raiva. Mas eu vou deixar de abençoar o Pedro porque aquele ali pode não me... Não, vou abençoar os dois. Porque eu não estou fazendo para eles. Eu estou cumprindo minha missão de pai. Porque no final das contas eu vou prestar contas para Deus. Não é para a Lia, não é para o Mateus, não é para o Pedro, não é para essa igreja, não é para os pastores dessa igreja. É para Deus. Então se eu estou fazendo para Deus, eu tenho que esperar a recompensa de Deus. Então para de estrangular a semente que Deus te deu, esperando que os homens coloquem areia na semente que Deus te deu. Lança a semente e você vai ver a coisa acontecer na sua vida. Solte o que está esgotando você, meu irmão. Para de segurar forte demais quando você deveria segurar pela fé. Lembra disso? Lembra dessa palavra? Segundo, deixa eu correr aqui, irmão, senão eu nem entro no texto lá da ilustração. Não esqueci, não. É porque tem muita coisa mesmo hoje. Preguei na improvisação hoje de manhã aqui, para tentar pregar direitinho hoje à noite. Nem hoje de manhã, nem hoje à noite. Sangue de Jesus tem poder. Segundo, para de viajar no tempo. Fale isso para alguém do seu lado. Para de viajar no tempo. Para de ir para o seu passado, não vai mudar mais nada. Mas para de ir para o seu futuro, porque você não tem controle de nada. Desfrute a jornada agora, não se canse de fazer Não se canse, não é que você se cansou, é tempo presente contínuo. Talvez você chegou aqui e a gente tem muitas pessoas para serem recebidas como novos membros aqui na igreja. Mas talvez você tenha vindo de um lugar onde você está chamando o líder de lá de psicopata. E olha que ele usava terno e gravata, e eu que nem terno e gravata uso. Quantas coisas você não está experimentando da parte de Deus, porque você está viajando para o seu passado, ligado a pessoas que nem sequer mais estão na sua agenda. Ou talvez você tenha vivido 1000 amanhãs diferentes antes de terminar o hoje. Você está aí? Ei, você está aí? Pergunta para a pessoa do seu lado, você conhece o texto de Mateus 6,34, irmão? Pergunta para ele aí. Você conhece o texto de Mateus 6,34? Se não, projeção, ajuda essa turma aí. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã basta cada dia. Irmão, quem aqui não está preocupado com o que ainda vai acontecer em dezembro? Dia 14 de novembro. Deixa eu chegar lá que eu quero ver essa empolgação aí. Como é que eu vou pagar as contas? Olha aqui, irmão. Fala para a pessoa assim, para de viver 1000 amanhãs no seu hoje, irmão.
Chega de exaustão, chega de ansiedade, chega de estresse, chega de noites em claro sem dormir. Uma alma completamente esgotada. Você não sabe como é que vai terminar o mês. Se o Deus que disse que era fiel te trouxe até aqui, será que Ele não é poderoso para te levar adiante, irmão? A maioria de nós não está avançando e está desistindo porque está vivendo no amanhã, está viajando no tempo. Amém ou não amém? E para acabar, vamos ficar em pé. Até tentei, irmão. Foi 50 minutos de palavra, tá? Quero ser honesto com você. 50 minutinhos de palavra. É porque me entregaram a palavra muito tarde hoje. Entraram no meu tempo hoje. Mas eu tenho tentado ser zeloso nesse negócio, sim. Eu tenho tentado. O Batata pregou, a pastora pregou e o louvor, o Igor e a Ana se empolgaram também. E foi uma doideira hoje. Hoje foi uma loucura aqui, mas glória a Deus. Porque eu não estou no controle de nada, nem você. E tudo que Deus fez para nos colocar dentro do tempo certo dele. Dentro do Kairos. Então o primeiro é não estrangule o milagre. O segundo, para de viajar na maionese. Não, no tempo. Para de ir para o seu futuro, para de ir para o seu amanhã. Para de viajar para o seu passado. Ali, ó, o Joaquim está ali. O Renatinho. É criança. Ele acredita ainda em histórias fantasmagóricas. Em bicho-papão. Irmão, quem foi aqui na infância assustado pelo velho do saco? Levanta a mão aí. Pela mula sem cabeça. Pela loura do banheiro. Era criança, irmão. Mas sabe o que é pior? É que tem passado nosso que continua nos assombrando como se a gente fosse infantil emocionalmente. Pastor, a gente às vezes está no melhor momento e a gente mesmo começa a se sabotar dizendo, mas eu lembro que eu estava nesse lance lá atrás e tudo deu errado. E a gente está trazendo o passado para estragar o presente. Mas às vezes o diabo está enviando pessoas para nos estragar no presente, apavorando a gente do futuro. Então não viaje no tempo para o seu passado, nem para o seu futuro. Desfrute a jornada confiando em um Deus que é presente. Presente. Terceiro. E a gente vai orar e eu vou te mostrar no texto. Todos nós aqui, se a gente não viveu, a gente vai viver. Momentos em que a gente não tem a força que acha que precisa para vencer o inimigo que está diante de nós. Mas a gente só não tem a força como a gente não sabe o que fazer. E essa é a ilustração ideal de Josafá. Ele tinha um exército maior do que as resistências dele poderia aguentar. Ele tinha uma trindade satânica em coalizão contra a vida dele. E ele nos ensina esse caminho em que eu descubro a força e por vezes eu preciso para não desistir.
Porque a única garantia que eu tenho é que o Senhor está dizendo: eu vou te dar a vitória. E o texto que nós lemos em 2 Crônicas diz assim, ó: Senhor, é uma trindade do inferno contra mim, mas eu sei que o Senhor pode livrar. Eu sei que o Senhor pode livrar. Eu vou perguntar para você aqui: quantos creem que Deus é Deus para fazer milagres aqui? Você não tem dificuldade de crer nisso. Nem eu tenho. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É que no meio da luta o milagre ainda não chegou. Aí sim o bicho pega. Você está aí? E ele está lá orando. E Deus envia um profeta, Jaziel. E a primeira palavra do profeta é: não tenham medo. Porque se eu filtrar a minha vida pelas lentes do medo, eu vou tapar os meus ouvidos para a voz de Deus. Não tenham medo. Presta atenção. O profeta não disse: eu vou pôr força em você. O profeta disse: não tenham medo. Exercite isso, irmão. Tá bom, por que eu não devo ter medo? Por que eu não devo me cansar? Porque a batalha é do Senhor. Pastor, qual é a força que me faz não desistir? Eu quero mostrar esse texto para você, irmão. E aí a gente vai permitir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração hoje. Olha comigo, por favor. O verso de número 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós não temos, estamos cansados. Alguém sem força é alguém cansado. Estamos cansados para enfrentar mais uma semana, mais um mês, mais um semestre, mais uma luta. Enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos aonde está a força. O exército está aqui. Eu não sei o que fazer aqui. Mas se os meus olhos continuarem aqui, a minha mente continuará sem saber o que fazer. Mas olha o que Josafá faz. Temos um exército drenando nossas forças, bloqueando nossa capacidade de resolução de conflitos, problemas e dificuldades. O que eu faço nesse momento? Desisto? O que eu faço? Voltar os meus olhos para o Senhor. Não é só um movimento de cabeça, é um movimento do coração, irmão. É um movimento do coração, onde de verdade, ainda que aqui eu esteja vendo o exército, aqui eu estou vendo o Senhor dos exércitos. Então hoje, a força é dizer para você: você continua olhando para a situação econômica, para a situação emocional do casamento, para a sua situação. O Senhor te trouxe aqui para levantar os seus olhos e se voltar para Ele. Eu vou pedir para você fechar os olhos agora.